Na minha qualidade de presidente em exercício da União Africana, é com muita honra que me dirijo às dignas filhas e filhos de África, neste dia simbólico de 25 de maio, que assinala a celebração do Dia de África. Em tempos de transformação profunda na África, surge um nome que rompe fronteiras e desafia estruturas consolidadas há décadas. Ibrahim Traoré, presidente de transição de Burkina Faso. Sob sua liderança, a pergunta que reverbera em todo o continente é simples, mas poderosa. A União Africana serve ou precisa ser refundada? Hoje mergulhamos na visão de Traoré sobre o futuro do bloco continental. Seus discursos, suas ações e, sobretudo, sua convicção inabalável de que a África precisa e pode ser dona de seu próprio destino. Fundada em 2001 para suceder a antiga Organização da Unidade Africana, a União Africana, UAA, tem como objetivo a integração política, econômica e social dos 55 Estados-membros do continente. Mas, passadas mais de 2 décadas, os desafios são inegáveis. Conflitos internos, como os recentes golpes militares na África Ocidental. Dependência econômica, especialmente da Europa e da China. Falta de força militar conjunta, visível nas dificuldades de intervenção em crises como as do Sudão e Sahel. Segundo o relatório de 2023 da UA sobre segurança regional, mais de 70% das operações militares africanas ainda dependem de apoio logístico ou financeiro externo. É nesse cenário que Traoré surge e propõe algo radicalmente novo. Capitão do Exército de Burkina Faso, Traoré liderou, em 2022, um dos golpes mais simbólicos da nova política africana. Mas, ao contrário do estigma tradicional, não buscou enriquecer ou perpetuar-se no poder. Traoré se tornou o símbolo de uma nova geração de líderes africanos, jovens, populares, militarmente preparados, ideologicamente alinhados com a ruptura da dependência africana. Em várias entrevistas, como a concedida a Jeune Afrique em setembro de 2023, Traoré afirmou: "Não lutamos apenas por Burkina Faso, lutamos para que a África seja soberana." Essa frase resume sua visão sobre a União Africana, um organismo que, segundo ele, precisa ser repensado de baixo para cima. Para Traoré, a atual União Africana falhou em 3 pontos fundamentais. 1. Não representa as populações, mas sim as elites políticas, muitas vezes desconectadas das massas. 2. Subordina-se a interesses externos, especialmente as antigas potências coloniais. 3. Falta de ação concreta, principalmente nas questões de segurança e desenvolvimento. Em discurso em Ouagadougou, em dezembro de 2023, Traoré foi direto. Se a União Africana não defende os africanos, de que serve? Não precisamos de uma instituição para desfilar, mas para lutar. Sua provocação ecoou em várias capitais africanas e também entre analistas internacionais. Para o Institute for Security Studies, ISS Africa, a crítica de Traoré expressa o clamor silencioso de milhões de africanos há décadas invisibilizados pela burocracia da União Africana. Mas Traoré não se limita à crítica. Ele propõe a construção de uma nova União Africana, com características muito claras. Soberania econômica, fim da dependência de financiamento europeu. Defesa continental unificada, exércitos africanos operando sob comando africano, sem intromissão ocidental. Integração popular, participação real dos movimentos sociais e organizações comunitárias. Inspirado pelo exemplo histórico de Thomas Sankara, Traoré busca reavivar o espírito panafricanista dos anos 1980, mas adaptado à realidade do século XXI. Ele enfatiza: não podemos esperar que nos libertem, nós devemos construir nossa liberdade. Ele enfatiza: Traoré não apenas fala, ele age. Desde sua ascensão, promoveu uma aliança inédita com Mali e Níger, formando a Aliança dos Estados do Sahel, AES. Esse bloco visa exatamente aquilo que Traoré prega: defesa mútua, cooperação econômica, negociação direta com potências extra-africanas, como Rússia e Turquia. Segundo o relatório da African Union Peace and Security Council, 2024, a maior ameaça à estrutura tradicional da União Africana desde sua fundação. O bloco não apenas desafia a UAA, mas sugere que outra União Africana, paralela e insurgente, pode estar nascendo. Essa nova postura de Traoré não passou despercebida. As potências ocidentais, historicamente acostumadas a moldar as políticas africanas, agora enfrentam um líder que não teme o confronto diplomático. Exemplo disso foi a expulsão das tropas francesas de Burkina Faso em 2023. Traoré foi categórico: não seremos mais colônia disfarçada. Os Estados Unidos e a União Europeia, segundo análises da Carnegie Endowment for International Peace, veem com preocupação o crescimento dessa nova liderança africana,
capaz de redesenhar alianças globais. Diante desse cenário, a pergunta emerge: será que a União Africana, como conhecemos, está com os dias contados? E mais, Traoré será o arquiteto de uma nova integração continental? Os sinais são claros. O apoio popular a Traoré em Burkina Faso atinge mais de 70%, segundo pesquisa do Afrobarometer de 2024. Movimentos sociais em países como Guiné, Senegal e Togo começam a citar Traoré como exemplo de resistência. A própria União Africana se vê obrigada a rever seus métodos, após pressões internas e externas. Para alguns, Traoré é um visionário, capaz de liderar a África para uma nova era de independência e integração autêntica. Para outros, um insurrecto perigoso, que ameaça desestabilizar décadas de construção institucional. Mas, para milhões de africanos, ele é simplesmente aquilo que faltava: coragem. A África está, mais uma vez, diante de uma encruzilhada histórica. De um lado, a manutenção de uma União Africana que pouco fez para impedir a pilhagem econômica e a instabilidade política. De outro, uma proposta radical, liderada por Ibrahim Traoré, uma África para os africanos, soberana, integrada, autônoma. O futuro dirá quem venceu essa disputa. Um dos elementos mais poderosos que sustentam a visão de Ibrahim Traoré é o reconhecimento de que a juventude africana é a principal força motriz de qualquer mudança estrutural no continente. Hoje, a África é o continente mais jovem do mundo. Mais de 60% da sua população tem menos de 25 anos, segundo dados da ONU. Traoré não apenas reconhece esse fato, ele o utiliza como pilar central de sua proposta. Em seus discursos, frequentemente repete: a juventude africana não é apenas o futuro, é o presente e deve ser protagonista. Por isso, suas políticas em Burkina Faso, mesmo com as limitações de uma administração de transição, têm priorizado investimentos em educação técnica e militar, programas de inserção econômica para jovens, valorização dos movimentos sociais juvenis, como as brigadas de autodefesa popular. Esse foco contrasta fortemente com a tradicional liderança africana, muitas vezes acusada de envelhecida e distante das reais necessidades dos jovens. Para Traoré, o despertar da juventude é sinônimo do despertar da África. E nesse contexto, sua proposta de uma nova União Africana não é apenas uma mudança institucional, mas uma revolução geracional. Traoré é um dos poucos líderes africanos contemporâneos a falar abertamente sobre a necessidade de romper, de forma definitiva, com o modelo neocolonial que ainda impera em muitos países do continente. Esse modelo, segundo ele, se sustenta em 3 pilares. 1. Controle financeiro externo, com moedas, como o franco CFA, ainda atreladas ao Tesouro francês. 2. Exploração de recursos naturais por multinacionais estrangeiras. 3. Intervenções militares disfarçadas de missões humanitárias, como as operações francesas no Sahel. Por fim, não se pode compreender a visão de Ibrahim Traoré sem revisitar um ideal que atravessa gerações: o pan-africanismo. De Kwame Nkrumah a Thomas Sankara, a ideia de uma África unida, forte e soberana, sempre foi o sonho máximo de líderes revolucionários africanos. Traoré, consciente desse legado, posiciona-se como seu herdeiro contemporâneo. Mas, ao contrário dos panafricanistas clássicos, que viam a unidade africana principalmente como um projeto político e cultural, Traoré amplia esse conceito para incluir independência econômica total, defesa militar comum, gestão compartilhada de recursos naturais estratégicos, como ouro, urânio, lítio e petróleo. Segundo Traoré, o panafricanismo do século XXI não deve ser apenas uma ideia, mas uma prática concreta e institucionalizada. Não é mais tempo de apenas sonhar a unidade africana. É hora de construí-la, com as nossas mãos e as nossas armas, se for preciso. Essa frase, pronunciada em uma conferência pan-africana em Bamako, no início de 2024, sintetiza o espírito de sua liderança: determinação, autonomia, coragem para confrontar o status quo. Diante desse cenário, muitos analistas afirmam que Traoré pode ser o líder africano mais importante das próximas décadas, não apenas por suas ações em Burkina Faso, mas por catalisar uma nova era do panafricanismo pragmático, radical e transformador. Estamos, portanto, diante de um momento único na história africana. Traoré não é apenas um presidente. Ele é a expressão viva de uma África que não aceita mais ser moldada por mãos estrangeiras. O futuro da União Africana e do próprio continente pode muito em breve carregar a marca indelével de Ibrahim Traoré. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Deixa nos comentários.